Olá pessoal, começando mais o Jura Pod, ao meu lado Gabriel Foguinho, guerreiro. Beleza, Jura? E aí, como é que você tá? Tô bem demais, maravilha. É o que, Flamengo aqui? É, não, Vitória. Gostei da combinação. Vitória? Flamengo não. Rubro-negro, tamo bem. Foguinho, a gente vai iniciar mais um aí, não pode esquecer dos nossos patrocinadores aí. Né? Essa é estourada, Jura. Dona Flor, moda feminina, você que tá querendo dar um presente à sua esposa, ou então assina um cheque, eu entrego o cartão, deixa ela passar lá, Dona Flor. Né? Você já fez isso? Cartão não. Cheque sem fundo, sim. Dona Flor fica no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas. A melhor que temos, viu? No Centro Comercial MCOI, vai lá, confere, tem várias novidades, inclusive o preço. Também tem outro parceiro aqui, muito importante, que é Dubai Magazine. Essa daí tem de tudo. São 40 mil itens. Mais de 40 mil itens, Jura. Fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Passa lá, você também pode acompanhar a Dubai Magazine nas redes sociais, também no site oficial, dubaimagazine.com.br. Tem novidade, Jura? Tem novidades. Compra acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Essa é estourada. Valeu, seu Hassan, tamo junto. E hoje o nosso papo é interessante, viu? Vamos tirar várias dúvidas. Vai gerar polêmica, Jura? Um colega que eu chamei aqui, colega de profissão e amigo, vai chamar muita atenção aí. Hoje a gente vai bater um papo com um advogado criminalista aqui, amigo, Constantino Palmeiras. Seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui nesse projeto maravilhoso que já faz muito tempo que eu gostaria de ter estado, mas a hora chegou, né? E você vai passar a ser nosso sócio. Eu estou à disposição. Quando a gente discutir alguns assuntos aqui polêmicos. Tranquilo, meu amigo, eu estou à sua disposição. Sabe que a nossa amizade foi construída num ambiente propício para isso e hoje, graças a Deus, a gente pode contribuir com a nossa sociedade, um pouco com as nossas vivências, nosso conhecimento, e é por isso que eu estou aqui, meu amigo. Eu estou à sua disposição. Constantino, quando a gente fala advogado penal, eu digo assim, eu sou advogado penalista, sou advogado criminalista. As pessoas confundem muito o advogado achando que o advogado defende o crime, pactua com o crime. Como é que você vê essa questão? É uma opinião que é contaminada muito por conta de uma mídia que é lucrativa e que reforça esse estereótipo. A gente entende, né, hoje em dia, que a advocacia ela está na conformação dos negócios. Por exemplo, uma empresa estrangeira ela vem para o Brasil, ela quer fazer um investimento seguro e ela vai fazer um programa de compliance e, inevitavelmente, ela vai precisar de um profissional de advocacia criminal para poder dizer dos riscos ambientais e, portanto, criminais. Se for, por exemplo, uma mega varejista, uma grande dessas empresas de marketplace, as questões que envolvem o direito do consumidor e que ali também tem imputação criminal. Não é somente a briga do vizinho, está para além disso, né? E é necessário romper, Jura. Enquanto algumas pessoas, grande parte da população ainda está acreditando nisso, outras pessoas entenderam a importância de ter profissionais da advocacia criminal, consultores, assessores, pessoas que possam orientar os negócios, inclusive para poder potencializar o lucro, gerar emprego, gerar dividendos e gerar justiça social. Sim, é isso. Sim. Outra coisa que eu vejo, outro aspecto que é importante você falar é a questão do que as pessoas acham que nunca vai precisar de um advogado criminalista. Observe, você me perguntou, eu já sei que é com um pouco de provocação, porque você, como colega de profissão, as pessoas realmente elas acreditam. E Michel Foucault já traz alguns conceitos, né? Pois é. As pessoas, a sociedade, é preciso pensar a sociedade como relações sinalagmáticas mesmo. Você dá e entrega e recebe aquilo que você faz, que você acha no seio da sociedade. Então, o direito criminal, se você quer um direito criminal por seu inimigo e você quer que ele passe 100 anos, porque 30 anos não é suficiente, 40 anos não é suficiente, pena perpétua, pena de morte, saiba que esse monstro, essa máquina que destrói pessoas, reputações, histórias, né, biografias, você pode estar sujeito a ela. Então, a grande ideia é
nesse momento você vai precisar sim de um profissional de advocacia. Então, trate melhor aquele seu vizinho, aquele seu amigo que estuda direito penal e que quer se tornar advogado. Trate melhor aquele seu colega que é advogado criminalista, porque é sempre bom você ter um profissional capacitado e de confiança por perto, principalmente nos momentos das tragédias, né? Quem dirige, principalmente, todo mundo dirige e pode estar envolto, né, envolvido numa tragédia. Quem fala das pessoas, que pode cometer crimes contra a honra diversos, entendeu? E agora, com essas novas modalidades nas redes sociais, né, as pessoas têm falado, escrito tanta coisa, sem ter a dimensão de que essas coisas são crimes e que, inevitavelmente, vão ter que um dia adentrar no escritório de advocacia. E tomara que, com a capacidade financeira de custear os honorários, pelo menos conforme a tabela da OAB, né? Um grande conceito que a gente depara sempre, a gente que está na lida do direito, é a questão do... Quando a pessoa fala o advogado criminalista, o cara associa a porta de cadeia. Sim, rapaz. Olha, Jura. Deixa eu lhe contar um negócio, irmão. Eu nunca vi um advogado na porta de cadeia, velho. Todas as vezes que eu fui numa delegacia exercer meu trabalho, porque a delegacia é um dos locais onde o advogado criminalista exerce seu trabalho, você encontra algum colega que também está trabalhando. Eu nunca vi um cara na frente da delegacia sem fazer nada. Distribuindo cartão, né? Nunca vi. Eu desafio... Por exemplo, existem outras expressões da nossa sociedade que a gente fala, a gente às vezes reproduz, por hábito mesmo, mas que se a gente parar para observar o que elas significam, elas são expressões vazias. Por exemplo, rapaz, você quer ver? Não sei quem tem uma mulher na rua. Ou uma mulher tem um homem na rua. Rapaz, mulher de rua. Na rua, no meio da rua, ali onde os ônibus passam, a gente nunca viu nada acontecer. Os ônibus, os carros passam. Pode acontecer dentro de um carro, pode acontecer atrás de um muro, pode acontecer na areia da praia, pode acontecer dentro de um mato, mas na rua a gente nunca viu. Eu desafio quem tenha visto. Entendeu? Então, o advogado de porta de cadeia, o chamado advogado de porta de cadeia, eu nunca vi, meu amigo. E desafio, se tiver alguém que tem acesso... E a grande mídia também usa esse termo. Para poder... É para poder tirar a credibilidade, a nobreza, a honorabilidade da profissão. Por quê? Porque eles sabem... Todo mundo que fala mal de um advogado criminalista tem o seu melhor criminalista do lado, sempre. Tá entendendo? Por que afetar essa classe? Sabe por que eles querem afetar? Para enfraquecer a imagem? Para poder não haver o fluxo dos direitos, das garantias fundamentais, amigo. Porque o ordenamento jurídico criminal, ele se destina a controlar determinada parcela da sociedade. Na contemporaneidade, o controle pensado pelos fenólogos, pelos lombrosianos, pelos malthusianos. Você está entendendo? Então, como a contemporaneidade sucedeu isso com novas teorias, tanto na sociologia como na antropologia, eu digo, até a filosofia, o direito, o que acontece? Sepultou aquelas ideias. E o que hoje há é preconceito. E a única forma deles tentarem, uma forma engenhosa deles tentarem alcançar o desiderato do seu preconceito, é falando mal do profissional capacitado a romper esses preconceitos, que é o advogado criminalista. Para mim, isso, sem sombra de dúvida. Basta a gente olhar quem são os clientes da cadeia, habituais da cadeia, o perfil dessas pessoas, entendeu? E muitos outros não estão lá dentro porque advogados criminalistas trabalharam com excelência e não... entendeu? E impediram o acesso dessas pessoas ao sistema prisional. É o quarto poder, né, doutor? A mídia. A mídia é importante para a sociedade. Mas a mídia precisa nunca tergiversar do seu efetivo papel, do seu verdadeiro papel. Ela tem que cumprir seu papel. Porque se ela se amaziar... Utilidade pública, né? Se ela se amaziar, se ela for indulgente, sabe, com determinados setores que querem manter somente status quo na sociedade,
querem apenas manter essa estrutura perversa e que se ressente quando vê determinado perfil de pessoa em alguns espaços do poder. Está entendendo? Se a mídia se atentar para isso, ela vai conseguir manter a sua real intenção, que é informar o fato. Você informa o fato. Sem tendência. Né? Sem tendências. Né? E às vezes até ela sentencia mesmo, né? Sentencia. Como vários casos aí que a gente viu passando, a doutora Kátia Vargas, que depois, quando a mídia mostrou de início, né, de uma forma conduzindo, condenando ela, sem uma prévia, e depois ela teve o julgamento e... Por 2 vezes. Por 2 vezes. Inclusive, acho que o doutor Davi Gala está até hoje chateado. Mas a mídia condena. Até um fato aqui, não vou entrar em mérito, mas o goleiro Bruno, né, o caso que levou o goleiro Bruno e tal, até o júri, né, culpa-se muito a mídia de ter ficado em cima. Então ela tem esse poder, às vezes, tendencioso, né? A mídia, muitas das vezes, ela serve a destruir biografias, né? Eu não gosto de falar de casos que ocorreram, que são casos reais, mas a gente fala de fatos, de suposições, de situações que a gente ouviu dizer que aconteceu lá no Japão, na China, né? Por questões éticas da advocacia, não me permite adentrar diretamente a alguns fatos. Mas nós da advocacia criminal, a gente percebe diuturnamente que determinados casos não são... não tem um foco real do processo. Eles trabalham como se estivesse fazendo uma direção de uma novela, de uma peça teatral, para que a sociedade... Aquele filme, o Show de Truman, como se fosse o Show de Truman, para que as pessoas que fiquem ali permanentemente acreditando que determinado fato ocorreu dessa forma. Construindo um fato que não existiu. Pois é. E aí, quando o processo chega para a sentença, seja pelo júri, ou seja por um juiz singular, que a justiça, inevitavelmente, por conta dos princípios constitucionais que fundamentam o processo penal brasileiro, por conta daquilo que é levado ao processo, que é os fatos que são e circunstâncias que são levadas ao processo, não resta alternativa para o magistrado se não absolver ou uma condenação, ou uma condenação por outro crime menos grave, entendeu? Mas a sanha sancionatória, né, punitivista, né, que regula muitas redações, que contamina muitas redações de veículos importantes, que vivem muitas das vezes das pessoas que são o objeto, que são o alvo dessa perversidade, entendeu? Esses veículos, eles ganham dessas populações, porque a audiência é predominantemente dessas populações, e incitam determinadas instituições do Estado, tá entendendo? Contra essas próprias populações, sim, muitas das vezes silenciando essas populações e potencializando a força dessas instituições em determinadas áreas, regiões, grupos sociais, entendeu? É isso, é mais ou menos isso. Doutor, essa sua colocação me dá 2 aspectos que eu queria que você discutisse aqui. Primeiro, você disse que quando ele faz essa construção, a mídia, que chega no final, o processo, aquele agente que está sendo imputado um crime, ele pode ser absolvido ou então ter um crime menor de potencial. Isso não traz um conceito na sociedade de impunidade? Porque quando eu digo que o cara é o criminoso e no final o cara não é condenado pelo crime, a sociedade em si, que está aqui fora, até diz assim, pagou. Justiça comprada. Pagou. Não fizeram nada. Teve alguém lá dentro que resolveu. Então, traz aquele sentimento de impunidade. Isso é um fato. E o outro fato que me traz com sua fala é essa questão da ânsia de punir. Ou seja, a gente precisa punir. Eu acho então, que não é nem só o punir, Júlio. Acho que é o trancar-fiar mesmo. Mas a questão... O punir, o punir que eu digo assim no sentido... um jovem cometeu um ato, o cara disse assim mesmo, se o advogado vai defender
um jovem desse que fez um assalto, uma armada, qualquer coisa, o cara disse assim, vai o advogado porta de cadeia, ou seja, ele faz com que o advogado, de certa forma, ou a sociedade cobre que o advogado se afaste daquele cliente, daquele indivíduo que não preste a defesa àquele acusado. Mas a Constituição diz que todo mundo tem direito à defesa. Se não for um particular, se não for um advogado amigo, vai ser um defensor público de qualquer forma. Então, eu queria que o senhor falasse sobre esses aspectos aí. Ó, Jura, quando você começou a falar isso, eu fiquei pensando, né? Porque nós vivemos, a nossa profissão é uma profissão de intensa exercício, né? Das ideias, do intelecto. A gente recobra memórias de estudos, né? E também tem muito também da nossa história, da nossa cultura, da cultura do momento que a gente vive, uma cultura às vezes familiar, que faz a gente refletir. E assim, você falando isso aí, eu fiquei pensando, quando você me perguntava, eu fiquei pensando, eu lembrei de Sobral Pinto. Sobral Pinto dizia que não escolhia causa. Não escolhia causa para defender. Mas ele falou isso no Brasil de um tempo que tinha determinados contextos. Hoje, a gente tem um cenário que o profissional de advocacia ele precisa ter todos os cuidados do mundo na relação com o cliente, na relação com instituições do poder público, né? Principalmente as polícias, o judiciário, o Ministério Público, e também com a imprensa. O advogado ele precisa ter essa dimensão, ele precisa ter essa capacidade de fazer bem o trabalho dele, defender bem, ser fiel ao mandato que lhe foi assinado. E o momento em que o cliente assina uma procuração é um momento solene, sabe? Eu sou descendo de uma linhagem de advogados que, naquele momento, é um momento solene, tanto quanto a sentença, seja ela absolutória ou condenatória, para que a gente possa recorrer. Então, o que acontece? Acontece que a gente... a sociedade ela é carente de bens, de serviços, de ações que promovam efetivamente a dignidade da pessoa humana. E aí, enquanto a pessoa não tem dignidade, a pessoa vai se contentando com pequenas questões do dia a dia. E aí vai abrindo espaço para que a violência ocupe de alguma forma, a sua atenção diária. E é por isso que esses programas eles têm bastante audiência. Então, as pessoas assistem aquilo como um Big Brother, Jura. E aí elas são incitadas a sentirem esse desejo aplacado, esse desejo de justiça, que na maioria das vezes não é justiça, porque há um desvirtuamento do conceito. O que, na verdade, na maioria das vezes que as pessoas querem é vingança. Sim. Como não é possível vingança propriamente dita, aí tem as pequenas vingancinhas, que a gente sabe, é uma investigação maldosa, fruto de uma fofoca, sem um fundamento fático jurídico, sem uma materialidade, sem um documento, sem uma testemunha que traga uma visão inequívoca sobre um fato. Cuidado de perseguir. Sabe? A investigação, Jura, a rigor, ela deveria ser uma coisa despretensiosa. Você não pode dizer, eu quero chegar daqui, lá no centro da cidade, por aqui. A investigação não é isso. A investigação é você sair andando aqui. Ó. Se o caminho vai ser pela orla, se vai ser entrando na 29 de março, se vai ser pela paralela, é a investigação que lhe aponta o caminho. Não é você, investigador, que diz, eu vou chegar por aqui, eu vou prender essas pessoas, eu vou buscar essas pessoas. Sim. Não é. Está entendendo? Então, essa necessidade de justiça foi vendida pela mídia na contemporaneidade. E hoje as pessoas querem isso. Elas não querem justiça para um equilíbrio da sociedade, não. Porque senão as pessoas doariam parte do seu tempo para trabalhar em obras assistenciais, que aquilo é justiça também. Justiça não é só uma sentença do órgão judicial condenatória, não. Justiça sentença absolutória, e você lembra muito bem, sentença absolutória é tão justiça quanto a sentença condenatória. Está entendendo? Então, assim,
É uma necessidade, foi esse o questionamento que você fez, mas você falou outra coisa. Que aí eu estou pensando, Eu estou falando na questão da impunidade, dizer assim, impune. Impunidade. Porque se desenha um quadro de uma condenação que no final não vai dar. Que impunidade é essa? Que punidade é essa? Que punibilidade é essa que a gente precisa? Um país que está entre os 4 que mais prende no mundo e está entre os piores, que prende mal. Que quantos casos de gente inocente, depois de tanto tempo, a gente descobre. Tá entendendo? Sabe? Gente, é irmão gêmeo, é homônimo, é reconhecimento facial equivocado, tecnologia. Ou sem dinheiro para uma defesa. Pois é. Tá entendendo? Uma defesa deficiente, um processo viciado, uma investigação maldosa. Um reconhecimento com a foto embaçada que o cara não identifica direito. Todo mundo se orgulha das novas tecnologias. Elas são boas, mas ainda é uma caixa preta. Quais são os algoritmos que alimentam para poder dizer qual é o perfil suspeito? Eles são, na maioria das vezes, contaminados por uma visão lombrosiana. Por quê? Aquele ator de Hollywood que fez o Pantera Negra, o B. Jordan. B. Jordan nunca foi no Ceará. Mas lá no Ceará, a Polícia Civil do Ceará tinha foto dele no livro lá, que ele era suspeito de um crime. Vocês lembram disso? Não conheço. Aconteceu. Uma delegada... não é esse caso, não. Aqui eu me atrapalhei. Já teve situações de pessoas serem colocadas pelo sistema de reconhecimento facial. Claro que é uma exceção, não é a regra. E que efetivamente não são as pessoas. Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso, reconhecer os avanços, mas não deixar para trás algumas situações que precisam ser resolvidas e refletidas. Uma delas é essa sensação eu não tenho sensação nenhuma com o resultado de um processo, sabe? Sim. Sabe? Se, por exemplo, desses que dão na mídia, eu tenho as sensações com os meus processos, mas vamos imaginar assim, com outros processos que dão na mídia. Pô, sinceramente, para desejar que determinada pessoa seja condenada, nesse sentido que eu estou falando. Né? Até como advogado criminalista, eu não tenho necessidade nenhuma, desejo nenhum de ouvir dizer que tantas pessoas foram condenadas a não sei quantos anos de reclusão e tal. O que a gente precisa é fazer permanentemente uma repactuação da sociedade que a gente tem e da sociedade que a gente quer para os nossos filhos. Não é nem pensando na gente. É aquele pensamento de direito ambiental, aquele princípio da igualdade intergeracional. Né? Você cuida da sociedade agora para poder... Agora, doutor, me perdoe, mas pegando esse gancho de júri aqui da impunidade, uma questão muito polêmica que a população discute e questiona muito, e até eu acho que o lado policial também questiona, é a audiência de custódia, né? Sim. Que é essa questão que bate muito dessa impunidade. O cara chega lá... Conceito, a polícia prende, a justiça solta. No mesmo dia, na mesma hora. Ainda toma um chá lá, a guarnição, para levar o cara. Tô falando na visão policial. Sim. Toma um chá ali na delegacia ali, fico 3 horas esperando, apresenta o cidadão, o meliante desce para audiência de custódia, na mesma hora, liberado. E até, trazendo para o outro lado agora também, que é o estudo que diz, até em conversa com o Coronel Lázaro, que teve aqui, grande Coronel Lázaro, e levanta muito isso quando a gente conversa com ele, que também, o meliante também, ele bota isso no peso dele. Ele faz um estudo estratégico para cometer o crime. Se eu for, ele mede ali qual é o crime dele, mede a situação e, vou acontecer isso daqui, uma audiência de custódia ali. E a possibilidade de sair. Olha, eu vou lhe contar, eu respeito muito quem pensa em contrário. Mas ninguém faz cálculo sobre essas coisas na hora de cometer crime, não, pô. Definitivamente não. É o risco, né? É porque assim, a gente ainda vai descobrir o porquê, o que é que leva a pessoa a cometer crime, porque tem várias respostas para essa mesma pergunta. Sim. Né? Mas, definitivamente, as pessoas não calculam isso. Não. As pessoas sabem de quê? De primariedade. As pessoas sabem de crime violento, que a lei faz distinções. Por exemplo, crime com emprego de violência, a tendência é que ele seja mais carregado, a reprovação social sobre ele revestida em pena, em abstrato e até em concreto é algo maior. Se ele for réu, ele já responder, ele não for réu primário,
E aí, réu primário não é o cara que vai para a delegacia 1000 vezes, é o cara que responde a processo que tem condenação. Tá que é entendendo? coisa que a sociedade não sabe e acredita que uma vez o cara teve na delegacia 3, 4 vezes, o cara já não é o primário. Já a conversa já é fechada. Já pois é. Até tanto que as pessoas fizeram até música, várias queixas, né? Várias queixas. Como é? Várias queixas, chega na delegacia, já virou até bordão, as pessoas, pega aquelas ocorrências, né? Às vezes aquelas ocorrências... diz assim, o cara tem 1 metro de... Aquelas ocorrências, muitas das vezes, estão pendentes de diligências, porque o Ministério Público não se sente à vontade na forma do artigo, porque não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP para que ofereça uma denúncia robusta, capaz de ser aceita pela Justiça e de se transformar num decreto prisional, propriamente dito, né? Condenatório, decreto condenatório. Então, o que acontece? Ir na delegacia, a delegacia é uma instituição, é um órgão público como outros. E se as pessoas não sabem, a delegacia não é só lugar de registrar crime. A delegacia é um cartório da sociedade também. Funciona como um grande cartório da sociedade. Sim. Tanto que você pode noticiar um fato que não tem a natureza delituosa na delegacia. Você pode dizer que você perdeu um celular, que perdeu um relógio, que perdeu não sei o quê. E normalmente você não precisa dizer da autoria e nem precisa dizer que foi crime. Você pode ter passado mal, seu relógio caiu numa ribanceira no lugar, seu celular caiu na boca de lobo. Você pode fazer isso. Na delegacia digital, documento, você pode. Você pode dizer que durante a madrugada passou um veículo fazendo uma zoada e alguém gritava no veículo, não sei o que, não sei o que. Aquilo pode nortear uma investigação paralela de outra coisa e tal. As pessoas precisam entender isso. Né? A polícia precisa se aproximar efetivamente da população. E aproximar da população não é fazer um concurso de beleza na periferia, não é chegar lá e dar cesta básica, não é somente isso. Aproximar é olhar para uma população, principalmente uma população periférica, e não enxergá-la como inimiga. Aproximar é você entender que aquilo ali é um cidadão. Está entendendo? Então, assim, a audiência de custódia, ela é resultado da Carta Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que o CNJ fez a sua resolução e obrigou, deu prazo, e ao final do prazo obrigou os tribunais, todos os tribunais do Brasil, a adotarem a audiência de custódia. A audiência de custódia é uma garantia para todos os cidadãos, para todo e qualquer cidadão, de estar diante de um juiz, na presença, ser levado à presença de uma autoridade judicial, um juiz de direito, até 24 horas, no lugar onde tem a comarca, e se ali não for comarca, que seja o mais rápido possível. Não é um prazo fechado, não. Tanto que aqui em Salvador, às vezes, acontecem audiência de custódia após 24 horas sem problema. Mas as pessoas precisam se perguntar o porquê, qual é a utilidade disso. Isso veio sanar aquilo que, quando a gente começou a advogar, a Juraci sabe disso, o cara era flagranteado, as delegacias eram depósito de pessoas, tinha gente que tinha 2 anos, 3 anos em delegacia, como se estivesse cumprindo pena, e o flagrante era comunicado, o advogado peticionava pela liberdade provisória, às vezes ele não conseguia a liberdade provisória, mas aconteciam problemas durante a prisão. Sim. Há quem diga que é mentira, há quem diga que é verdade, que havia situações de tortura, de maus tratos. Na verdade, isso veio sanar esse problema da prisão, da delação, quem falou sobre quem. Por quê? Se o cara vai se encontrar com o juiz em 24 horas, esse cara não pode estar arranhado. Senão ele vai dizer que foi arranhado e como foi, quais foram as circunstâncias de que ele foi arranhado. Se ele caiu da escada, se ele foi jogado, se ele foi sufocado, se ele foi esganado. Né? Se foi numa situação normal também da prisão, porque às vezes é uma prisão que tem perseguição, a pessoa corre e se rala, tudo bem. Situações diversas, ele tem que dizer. E aí o juiz pode tomar uma série de medidas para sanar essa ilegalidade. Sim. Lembremos, gente, que o Brasil é um dos países cuja cultura de tortura contaminou os órgãos
né, da persecução criminal, da polícia. Né? A ditadura que mais torturou no mundo foi a ditadura francesa. As pessoas pensam que não, mas a ditadura francesa, ela criou muito método, tá entendendo? Então, aqui no Brasil, com os 21 anos de ditadura militar, de 64 a 85, mas todo aquele período conturbado, pós-república, República Velha, aquilo tudo que grandes nomes da política, da história da política nacional que a gente admira, enfrentou, nós tivemos pessoas que foram perseguidas por todos os regimes políticos, né, ditatoriais. Esse aprendizado da ditadura, para apagar da mente de quem está no sistema, é difícil. Não é difícil. Então, por mais que venha a Constituição de 88 e proíba essa prática, continua ainda se praticando. Até o nome Polícia Militar, né? Pois é. Essa militarização da polícia. Olha, um livro muito bom, J.J. Gomes Canotilho. J.J. Canotilho. Canotilho fala sobre o militar. E ele entende que o militar não é para lidar com seu compatriota. O militar é para lidar com a crise e com o inimigo. Ele foi imaginado para lidar com o inimigo e não com o compatriota. Tá entendendo? Então, eu sou um entusiasta da desmilitarização das polícias. Não quer dizer que não exista uma polícia que use uma farda, mas que ela seja desmilitarizada, que ela não tenha hierarquia e disciplina dessa forma vista, que ela não tenha esses regulamentos. Você quer ver uma coisa? O militarismo. Ninguém ensina num curso de formação militar determinadas condutas. Mas como é que a pessoa, quando vai trabalhar, tem um padrão? Tem um padrão. Quem é? De onde vem essa fonte paralela de ensino, de aprendizado, ensino-aprendizado, que faz o cara, na hora que ele está no serviço dele, cometer determinadas arbitrariedades? Por exemplo, nos cursos da Polícia Militar, na grade, se você for ver, tem lá direitos humanos, tem lá uma série de coisas para garantir a excelência desse serviço. Mas por que quando vê um menino com cabelo black tem que dar uma tapa, chama o menino de maconheiro, vagabundo, xingar a mãe de família na periferia? Agora, por que essa mesma polícia que faz isso não faz isso quando ela está nos bairros nobres? Ainda tem uma seletividade. É um ensinamento paralelo, ensino-aprendizagem paralela, seletiva. Está entendendo? Sabe? Então, é complicado. A gente tem que pensar sobre isso. Nós vimos o que aconteceu no Carnaval, onde um policial civil de folga, entendeu? Estava com a namorada dele. Ele é um negro retinto, tem o cabelo com dreadlocks, tá entendendo? Foi agredido sem ter tido chance de dizer que era policial. No chão. Sim. Entendeu? Tá com sequelas que talvez sejam irreversíveis. Tá entendendo? E ontem teve um ato na Associação dos Funcionários Públicos, entendeu? O Movimento Negro, a delegacia especializada, que estão, todo mundo, buscando identificar aquele policial. Né? Sabe que DNA é esse? Vem cá, como é que é essa fonte paralela de formação? Porque no curso de formação não é ensinado isso. Como é que essa fonte paralela de formação, de ensino-aprendizagem seletiva, é mais eficaz na ponta do serviço do policial do que o seu currículo? Aí eu defendo a ideia, viu, Jura? Eu vou colocar para vocês aqui. Eu defendo a ideia de que a sociedade se aproprie do currículo de formação das polícias. E que isso seja objeto de lei. E que possa ser permanentemente discutido para que permanentemente as casas legislativas possam atualizar. Você está entendendo? Sim. Sabe? Não pode ser, porque você não conhece o currículo, ele não conhece, eu não conheço. Quer dizer, a gente não conhece, a gente não tem ele aqui à nossa disposição agora. Mas era para estar à disposição da sociedade. Você falando isso, a questão do rasta que foi agredido no Carnaval. No dia seguinte, após o Carnaval, houve também outro problema com outro rasta, até que perdeu a vida. Teve um outro rasta, não sei se foi na Boca do Rio, aqui em Salvador, ou foi na Baixa do Manu, algum lugar assim, que disse que a polícia, 00:30,
invadiu a casa e ele estava dormindo, saiu assustado com a faca na mão. Sim. E o cara deu um tiro dentro de casa nele. Nele foi. Eu soube Foi? disso, foi. Policial? E foi em Pernambués. Então é Baixada do Manu mesmo. É. Foi Pernambuco. Foi. É operação policial. Isso. Operação policial. Então, o que é que acontece? O padrão O estereótipo. do acusado, do agredido E do preso do agredido é um padrão negro, rasta, e de periferia. Tem cu, né? Tem cu. É. Tem. Você quer ver uma coisa? Eu brinco com minha mulher em casa. Eu digo assim, ó, se as pessoas têm tanta dificuldade para identificar o que é um homem preto, é só perguntar ao soldado da polícia. Sabe qual é a pergunta que você faz? Você pergunta a ele assim, ó, qual é o cara que você sente mais à vontade de apertar o dedo no gatilho? Porque a maioria desses... eu juro, eu posso falar umas coisas Pode. aqui? Vou falar uma coisa a você. Eu sou de um tempo que Salvador tinha um bocado de Charlie Bronson nos lugares. Sim. E que tinha não sei quemzinho num lugar que era matador, que era o cara. Muita gente gostava, eu nunca gostei, desde criança. Sim. Tá entendendo? Porque a gente sabia da história que matou não sei quemzinho, que era ajudante de pedreiro, todo mundo sabia. Que era feirante. Mas porque o cara fumava uma maconha ali no bequinho ali, rapaz. Aí mata, vai matando. A Bahia, a Polícia Civil da Bahia teve que criar uma força-tarefa chamada GES, que era Grupo Especial de Repressão aos Crimes de Extermínio. Sim. Lembra? Sim. Depois extinguiram. Foi. Eu não esqueço, não. Eu tenho boa memória. O que acontece? Para poder apurar e segurar, diminuir isso aí. Aí muita gente se escondeu, foi para a moita, ficou em... Como é que chama o termo? Em stand-by. Ficaram de stand-by, se segurou e tal, beleza. Beleza. Alguns outros morreram, foram embora. Essa prática de antigamente, hoje ela cessou, é verdade. Mas procure saber. Eu tenho o privilégio de ter tido contato com muita gente que andou por esses lugares. Eu perguntava para ele, vem cá, irmão, você já matou quantos brancos? O cara nunca matou branco, pô. Ou não sei quemzinho que tinha não sei quantos homicídios, só matou preto. Não sei quemzinho que só matou preto, pô. Na periferia. Eu não quero que mate os brancos, não é isso, não. Eu não quero que mate ninguém. Agora, eu sou a favor de que o policial volte para casa, seguro, são e salvo. Para isso, ele tem que ser um policial técnico, bom. Ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que morar bem, ele tem que ser bem remunerado. Ele tem que ter uma cabeça legal, a saúde legal, e a polícia não investe nisso, precisa investir no psicológico da tropa. A tropa está adoecida, a gente sabe disso. Está entendendo? Seja um cara técnico que saiba usar o armamento, que conheça o armamento dele. Cada munição tem um emprego, cada armamento tem um emprego. Eu fico perguntando aos policiais por aí afora e eles não me dizem, uma grande maioria. Tem muita gente boa e técnica que conhece. Tá entendendo? O cara não vai. Eles têm um fetiche por aquela arma longa que ficam na rua, né? Aquelas carabinas ou o fuzil. Aquilo só tem emprego se a área for aberta. Se for numa edificação fechada como essa aqui, a melhor arma são as armas curtas. Aí eu já tive situações que eu conheci, bem no Japão, bem longe, que uma guarnição inteira respondeu a um determinado processo porque eles perseguiram pessoas, adentraram um local, era, na verdade, em flagrância de um crime, efetivamente, e fazendo a incursão no local, fazendo a sua disciplina, a sua tática de deslocamento em uma localidade fechada, ele se bateu de frente com o cara, e aí ele atirou com a arma que ele estava usando. Qual era a arma? Uma carabina. Carabina com o mesmo cartucho .40 da pistola que ele tinha no coldre. Deu área de esfumaçamento, porque foi uma distância próxima, de coisa de 1 metro, mais ou menos. Deu área de esfumaçamento por conta do funcionamento daquela arma, que expele os gases e pólvora incombusta pela ponta do cano. Tá entendendo? Então deu área de esfumaçamento, o Ministério Público viu aquilo, viu o laudo, falou que execução. Não foi execução. Agora, seria melhor se esse policial, conhecendo que aquela arma não era para ser empregada no ambiente fechado, ele tirasse o mesmo cartucho, que do ponto de vista de dispersão de força cinética não faz diferença se você disparou com um prego batendo no martelo, o projétil, ou com outra arma. Não é gente, a grande viagem da arma não é a arma. É o cartucho. A tecnologia de armamento é cartucho. Não é pólvora.
que você trabalha dispersão de força, você trabalha, por exemplo, atrito, você trabalha outras coisas, não é a arma. Então, o que acontece? Uma pistola .40, quem toma o tiro dessa pistola a 2 metros de distância, 20 metros de distância, 10 metros de distância, não tem diferença nenhuma de tomar com a carabina .40. E por que o policial adentrou aquele lugar? Porque ele foi mal formado. Porque ele precisa conhecer isso. E aí, como advogado criminalista, eu tenho que saber. Porque eu tenho que usar esse meio para dizer, doutora, não foi isso. Não é uma forma de mostrar o poder? Pois é. Pois A é, porque imponência. é o tamanho, aquela coisa de... Sabe como é que é, né? As pessoas têm fetiche por coisa grande. Tá entendendo? Mas você não acha também que até o governo influencia nisso quando dá aquela remuneração para apreensão de armas e usar armamentos maiores, ele vai remunerando maior, tipo um fuzil, tipo, eu digo assim, que são de calibres similares aos pequenos, mas com o tamanho da arma, a remuneração da apreensão daquela arma, o policial ganha mais. Mas o problema não é nem o tamanho, tá entendendo? Eu penso que o governo precisa criar formas de trabalhar a excelência da instituição. Tem várias formas. Essa é uma delas. Há quem seja contra. Eu nunca pensei profundamente sobre isso, não. Eu sou a favor do policial morar bem, ter boa condição, que o Plan Serve não negue procedimento, que o filho do policial estude em uma escola de qualidade, possa voltar com segurança, que a mulher... Eu sou a favor disso. Eu sou a favor que o policial tenha condição de ir para o teatro, que o policial tenha condição de levar seu filho para o teatro, viajar, conhecer lugares, quebrar um pouco essa lógica que se retroalimenta de violência, pô. Tem que trazer promoção e dignidade para a vida do policial, para ele acreditar nisso e, a partir disso, ele não pensar que ele é funcionário do caos. Porque os policiais acham que são funcionários do caos, então qualquer coisa que fizer, muitas das vezes, chega no mesmo resultado. E não é. Porque na ponta tem uma sociedade que confia, que precisa de serviços de excelência por parte dos órgãos de segurança. Tá entendendo? Então, assim... A questão do fuzil foi feito para poder você dar um tiro com uma certa distância no combate de guerra. Não foi feito para essa coisa urbana. Tá entendendo? Então, até outrora, as unidades que tinham fuzil eram unidades operacionais especializadas e somente aquelas que trabalham em locais de terreno aberto ou operações mais sensíveis. Eu sou contra a banalização do uso do fuzil, até mesmo pela própria polícia, para poder tentar... fazer frente à criminalidade. Por quê? Porque o tiro do fuzil é um tiro que você dispara e você não sabe onde ele vai parar, velho. Tá entendendo? Aí vem a questão da Os bala alvos perdida. secundários, se for um local adensado. Por exemplo, essas unidades do interior, as unidades de operações especiais, eu penso que aqueles policiais eles têm disciplina tática para poder fazer um uso responsável do fuzil. Tá entendendo? Mas você pega uma unidade dessa aí sem treinar o cara, sem mostrar para o cara as diferenciações, as coisas, sabe? O risco, sabe? Os efeitos do tiro dele, sabe? E dar o cara numa cidade... Vamos imaginar como o Lauro de Freitas. Ali, tá um policial ali no meio da rua agora com um fuzil. Pô, é complicado. É complicado. Entendeu? Doutor Constantino, eu vou voltar um pouquinho de um assunto que você tocou aqui, que eu estou querendo fazer uma pergunta. Sim. O senhor diz assim, no curso de formação, não ensina o cara a maltratar, não ensina o policial a ser hostil. E esse cara consegue aprender, não sabe de onde vem esse ensinamento. Mas aí vem essa dicotomia que eu vou te perguntar agora. Se a gente for observar a PM da Bahia, um grande percentual são negros. E vive na comunidade. E vive na comunidade. Aí eu digo assim, como é que o negro quer abater o negro? Não é isso? Como é que o negro quer maltratar o negro? De onde ele tirou? Aí o senhor disse assim, isso não é ensinado, mas o cara aprende. Agora, a gente fica sem uma resposta, tem hora. Eu vou tentar lhe responder, não com minhas ideias, porque eu não escrevi nada, não pensei nada. Mas existe um cara chamado Bourdieu. Bourdieu, ele escreveu, um teórico da sociologia, ele escreveu sobre controle social. E ele fala o controle social desde uma chacota. A forma mais eficaz de controlar alguém é você fazendo chacota com ela.
É um meio eficaz de chacota. Se alguém está num lugar falando uma coisa sobre você, ao invés de você brigar, se você dá risada, não sei o que, aquilo machuca profundamente. Tanto que grandes confusões acontecem disso, a partir disso. E as pessoas sabem. Porque você tira a credibilidade de quem está falando, tá entendendo? Ou de quem está se posicionando, né? De quem está agindo. Aí você vem tem a ética, tem a moral, os costumes, tudo isso são gradações de um sistema de controle social, até você chegar na norma, seja a norma legislada, lei, né, Constituição, ou norma emanada pela autoridade administrativa, portaria, né, as resoluções, essas coisas. Então, o que acontece? Esse é o conjunto que compõe o sistema de controle social. E Bourdieu, ele disse o seguinte, que a forma mais eficaz de você controlar determinados grupos de indesejados, não que ele concordasse com isso, mas ele apenas constatou isso, é você pegar pessoas dentre os próprios indesejados para controlá-las. Então, isso que você está falando, do policial negro ter como alvo prioritário da sua ação a pessoa negra, seja para uma simples abordagem, seja para suspeita, para escolher, então, para poder... Em miúdos assim, vamos colocar como os colonizadores faziam na África. Pois é. Bourdieu, ele percebeu sobrevivam, isso. Mas capture, me tragam escravos. Vocês se destruam vocês mesmos. Então, um policial que está na ponta e que... por gerações ele repete isso, ele sem saber, ele está mantendo o status quo da branquitude, eu digo da branquitude nociva, né? Porque todos nós conhecemos pessoas brancas que efetivamente se importam com o que acontece com o negro, não toleram atitudes racistas, preconceituosas, mas existe um grupo de pessoas, historicamente, que acha que o lugar do negro é o lugar da subserviência, da abordagem policial, o presídio, baixos salários, tá entendendo? Subemprego, né? Ou informalidade, fome, miséria, favela, ausência de saneamento básico. Existe esse pensamento. Esse pensamento, ele está enraizado, né? Ele está enraizado e ele tá aí, ó, na sociedade. As pessoas, sem querer, muitas das vezes, reproduzem isso. E o policial, como ele é resultado dessa sociedade, inevitavelmente, ele vai agir conforme essas regras, esses valores, esse trânsito de coisas na sociedade. É uma lei de sobrevivência, de certa forma? Não, na verdade, Jura, é um pouco disso, mas é assim, ó, é o policial que não reflete sobre a importância do trabalho dele. E ele reproduz os preconceitos. Quando ele escolhe, quando ele acha... Por exemplo, Jura... Eu tenho até uma... Não, mas pode concluir isso. Por exemplo, um conhecido meu, um cara intelectual, um homem de negócios, um cara, sabe? Menino nascido na periferia. Aí um outro conhecido nosso me disse que conversou com ele um dia. Ele já agora não sabe bem pra caramba, a vida andando certo. Chateado que ele estava com a mãe dele, foi visitar a mãe dele, voltou com a mãe dele no carro. Aí a polícia parou ele por causa de que o carro dele é de uma marca tal, que eu não vou fazer propaganda, a gente não ganha por isso, a gente só vai fazer das duas aqui. E quem sabe depois a gente não possa trazer a marca daquele nosso amigo, tá entendendo? Aquela marca do charuto do nosso amigo. Pode falar. A Marpia Charutos aqui, para poder fazer parte desse grupo. Me deu essa ideia. Entendeu? Então o que acontece? Parou ele, porra, aí, velho, esse negão nesse carro, porra, isso agora no século XXI. Sim. Tá entendendo? Sim. Sabe? É complicado. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm cachorro e que moram em determinado bairro de Salvador, que aí ele vai com o cachorro dele passeando, aí vem aquelas pessoas que são vizinhas dele naquele bairro, de maioria de gente de pele clara, que,
Só porque vê o cara com o cachorro dele, que é um cachorro de raça inofensivo, mas como o cachorro é dele, as pessoas se afastam. Porque o cachorro do preto é um cachorro violento? Será? Será que até o cachorro do preto é diferente? Late mais, é? Pô, pelo amor de Deus, entende? São essas pequenas coisas do dia a dia. Né? E a gente vai pensando e tentando colaborar para a mudança desse panorama. De forma, de todas as formas possíveis. Tá entendendo? Chego num lugar, eu procuro... Até dentro da polícia, né? Tive uma classe de oficiais mais... Sim, rapaz. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar isso aqui. Os praças mais... Me perdoe, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Você me lembrou um negócio muito bom. Quem sabe, eu torço para que alguns oficiais superiores que eu conheço, negros, homens e mulheres, consigam alçar a posição de comandantes. Mas não é comandante de companhia, não, porque já tem. Vários deles já chegaram a isso. Eu quero saber quando é que vai ser o primeiro um comandante negro retinto da Polícia Militar da Bahia. Nós tivemos comandantes negros, mas eu quero saber quando é que vai ser. Quando é que vai ser uma mulher negra comandante da Polícia Militar da Bahia? Eu conheço uma determinada mulher, comandante de companhia, sabe, da Polícia Militar, que tem um potencial de fazer diferente, de fazer essa polícia que a gente sonha acontecer no âmbito da companhia dela. Entendeu? Eu não vou falar para vocês, não me perguntem não, mas vocês, quando tiverem um dia no determinado lugar de Salvador, que observarem, tá entendendo? Uma major negra comandante, entendeu? Aborde ela, converse com ela, dê um bom dia e sinta que ali é a polícia, naquela mulher tem a polícia dos seus sonhos, dos meus sonhos, a polícia que a gente precisa. Eu não posso falar, não, porque para não revelar até, de certa forma, é uma questão de laços pessoais, né? De amizade, de carinho e de respeito, entendeu? Mas no bastidor a gente vai ficar sabendo. Sim, claro. E vocês vão fazer isso que eu estou falando e vocês vão constatar isso. Agora eu vou fazer outro questionamento, que foi uma polêmica, já que estamos no papo da Polícia Militar. O slogan que o governo do estado criou à época, Pacto pela Vida. Do crack, do caixão? Isso. Que fantástico. Que foi altamente polêmico, né? Inclusive até o governo tentou voltar atrás, mas não voltou. Inclusive expandiu, colocando os outdoors e os direitos humanos, foi para cima, todo mundo foi para cima. E foi uma coisa que influenciou muito também essa... E logo depois desse Pacto pela Vida, veio aquela grande polêmica do Cabula. Dos jovens do Cabula, aquela situação de tal. Então a gente vê muito isso que até ainda está enraizado também institucionalmente, né? Dentro do governo. E me perdoe aqui, mas até um governo de esquerda, que tinha uma bandeira esquerdista e trouxe uma situação dessa, né? Olha, esse aqui eu sei que é um espaço extremamente democrático. Sim, democrático. E a gente precisa ser fiel pelas pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Desde 2006, a Bahia rompeu com o histórico de um coronelismo que mandava na Bahia. Com a eleição... Polícia boa é que mata. Era essa... Pronto. Aquela polícia a serviço disso mesmo, né? Então, tanto que aqui a gente construiu o nome de determinadas pessoas que estão imortalizadas até hoje aí, por terem sido isso, terem sido aquilo, por terem atuado de forma muito, eu diria, perversa contra essas populações. Os governos de esquerda, eles se notabilizam por tentar humanizar as relações, onde o ser humano, o espaço, a oportunidade, a dignidade alcance, principalmente aquelas pessoas que historicamente foram vulnerados, né? Então, aí você inclui mulher, preto, mulher, negros, população LGBTQIA+, a população das periferias, os quilombolas, os indígenas. População religiosa. O jovem, né? Então, o que acontece? As religiões, sim, que historicamente também vêm sofrendo vulneração, né? Por um pensamento dominante. O que acontece é o seguinte, você não rompe esse ciclo da noite para o dia, mas você, como gestor público, como governante, você precisa disseminar permanentemente uma cultura de paz, de inclusão, para que isso possa acontecer.
nos governos do ex-governador Jacques Wagner, ele buscou uma série de implementação desse tipo de coisa, né? Equipamentos para a polícia, a gente viu uma série de coisas. Tem uma luta permanente por melhores condições e é justa. Eu apoio essa luta de qualquer classe de trabalhadores. Você está entendendo? Mas segurança pública não é arma, não é viatura, não é polícia sozinho. Segurança pública é um valor. É um valor que tem que ser trabalhado em todas as secretarias do governo. Está entendendo? O comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública, o delegado-chefe tem que estar permanentemente ali, conversando com o secretário de Infraestrutura, de Ação Social, de Cultura, de Igualdade Racial, de Habitação, sabe? Conversar para poder criar permanentemente áreas de contato, para criar permanentemente uma confluência de ações. Tá entendendo? Não é meramente uma UPP, né? Não é. Então o que acontece? É necessário que isso possa se tornar algo real. E outra coisa, Jura. Sim. Eu não vou falar da chacina do Cabula, não. Eu vou falar de situações que podem ocorrer, hipotéticas, para o Japão, para a China. Quem fala de segurança pública dentro de um governo não pode ser o comandante do governo. Quando eu digo segurança pública, me perdoe, vou retificar. De um fato em específico. Governador não fala de um fato específico. Por mais que ele esteja envolto de uma emoção, tomado por uma emoção, queira dizer qualquer coisa, quem fala sobre segurança pública, sobre um fato, pode ser o comandante da Polícia Militar e seus subordinados ali de área, pode ser o secretário de segurança, pode ser o delegado-chefe. O chefe político, o governador, não fala. E a gente ouve governadores em vários estados do Brasil falando coisas cujo arrependimento é muito forte e que a população jamais esquecerá. Você está entendendo? A população jamais esquecerá as coisas que foram ditas no calor da emoção. Coisas que se revelam, digamos assim, revelam um total descontrole, desconhecimento e eu diria até beira uma ausência de empatia pelas pessoas que foram vitimadas, da forma que foram vitimadas. Está entendendo? Sim. O que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Sim. Então, tem vários casos após aquele caso. Tem aquele caso agora do centro da cidade, Sim. Né? Sim. Né? Que também está aí permeando, norteando eu posso até dizer a chamada chacina da Gamboa. Né? As pessoas rotularam disso. Né? Na verdade, não é nem chacina, porque não foram 3 pessoas. Sim. 3 pessoas, né? Não foram 12, não foram 10, né? Lá no Cabula foram 8 ou 12. Acho que foram 12. Acho que foram 12. Mas a quantidade não, mas a prática porque assim... da visão... Eu vou lhe contar um negócio. Eu não estou falando do Cabula, não. Vou falar de uma outra coisa. Deixa eu lhe contar uma coisa. Quando você tem um ambiente aberto, e quem conhece terreno e estratégia de emprego de uso progressivo da força, entende isso. Quando você tem um ambiente aberto e que você entra numa situação real de refrega, de troca de tiros, as pessoas são feridas e saem do combate. Seja porque morreu ali, ou seja porque se feriu e correu, entrou no mato, já que o local é aberto, né? Sim. Entrou no mato e correu, se feriu e morreu. Que nem gato atropelado, Sim. que nem cachorro atropelado, morreu distante, morreu acolá, né? Ou então que, mesmo feridos, vai sobreviver porque vai buscar, mesmo que em casa, mesmo de forma rudimentar, retirar, extrair. Tem gente que faz isso pelo Brasil afora, né? É difícil você agrupar, você sendo 8 pessoas de um lado, agrupar mais do que 8, tá entendendo? Que dizia que era 30 que tinha do lado de lá. E que você agrupar e conseguir
numa refrega, lograr êxito com tiro limpo de combate, matar 12 pessoas, entende? Sem armamento que dispara rajada. Sim. Entende? Quando você observa isso, você imagina que houve como dizia o Capitão Nascimento, 3-6-0, juntou todo mundo ali, né? O dominó não fez. E tal, Não. Tem um não gato aí. Tem um do gato ponto aí. de vista de estratégia, de uso mesmo, de quem conhece a coisa da arma de fogo, é algo impossível. Se fosse num local fechado como aqui, 30 aqui, e aí dizer que 30 aqui trocaram o tiro com 8 caras que tá vindo aí, morreu os 30 aqui, poderia até ser, porque a gente não tinha a oportunidade de correr, né? Mas quando você está numa situação, as coisas são diferentes. Por exemplo, uma certa feita eu fui despachar com a juíza e com o promotor, tá entendendo? Numa comarca bem distante daqui. Sim. E era um caso de um disparo de arma de fogo. Entendeu? Que quando eu olhei o laudo, quando eu olhei as coisas, olhei os laudos, laudo de local, laudo cadavérico, né? Perícia, né? O laudo cadavérico, eu verifiquei que era um caso de suicídio. Mas tinha umas questões que a juíza e o promotor não entendiam. E eu fui lá nesse dia conversar com eles e eu disse para eles, olha, eu vou tirar todas as dúvidas aqui. Qual é a dúvida, doutora? Para que a senhora ainda mantenha essa pessoa presa. Isso aqui é um caso clássico de suicídio. Ela, doutor, não é suicídio, não. Eu falei, eu vou lhe dizer como é suicídio, doutor. Por que é suicídio, doutor? Doutor, por que ele mexeu no corpo? Eu falei, ele não mexeu no corpo, não. Ele mexeu na mulher dele. Ele não mexeu no corpo. Ele mexeu na mulher dele. Ele subiu, foi fechar a varanda, as janelas em cima, e de lá de cima ele ouviu 2 barulhos. Um barulho seguido de outro barulho. Um foi o disparo com um tiro encostado, entendeu? E o outro foi ela caindo sobre a escrivaninha. Quando ele chegou, doutora, não tinha, eu garanto, não tinha uma gota de sangue. Então não era um corpo, era a mulher dele. Entendeu? Aí, como, doutor? Como um tiro? Doutora, diferentemente do filme, o tiro, quando você faz um tiro encostado, com um revólver, saindo a pólvora em combusta e os gases da combustão pela ponta do cano, ele vai cauterizar a entrada. Queima, Inclusive não vai sangrar. Faz a zona de Isso, tatuagem. Faz... E no orifício de saída, a área do enxugo, doutora, tem cartilagem, tem uma série de coisas que tampona. Aí, quando o cérebro mandar a mensagem para o coração de que vai ter uma caída da pressão, o coração tenta compensar e aí a vasoconstrição tenta segurar, vai demorar um tempo até o coração vencer a vasoconstrição e sair sangue, doutora. Ela ficou olhando para mim assim, ó. Pois é, doutora, é desse jeito que é um disparo de arma de fogo. Tá entendendo? Aí ela, poxa, aí a mão, já que ela era destra, falou, doutora, quem nunca pegou numa arma, pega com qualquer mão. Tá entendendo? Quem nunca foi para um stand, quem nunca fez um treinamento mais real, mais tal, pega com qualquer mão. E quem vai suicidar e nunca usou a arma efetivamente, atira com qualquer mão, doutora. Ó, doutora, e com ele, soltem essa pessoa. Ele vai vir para todos os atos. E as outras testemunhas vão corroborar tudo o que ele disse, sem advogado, no dia seguinte na delegacia. E vai demonstrar que foi efetivamente suicídio. Aí ela chegou e disse que, beleza, liberou, soltou ele naquele mesmo dia. Sim. E após o tempo, com a instrução, verificou. O próprio Ministério Público fez uma manifestação em sede de alegações finais, falando disso. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa. A realidade, quem conhece a realidade, não se engana com muitas vezes notícias de jornal, com as coisas, entendeu? Sabe? É isso. Mas também a gente vê também, me perdoa, Júlio, mas a gente vê também um magistério que está ali na área do crime, na vara criminal, mas que também não tem o devido conhecimento de estar ali também vestido aquela toga para a área crime, né? Por que o advogado tem que ter? Será que o advogado foi o único cara que matou a mãe? Que ele tem que saber de tudo, ele tem que saber como avaliar
honorários, vê complexidade de causa, vê não sei o quê, o prazo dele é aquele prazo, aquilo tudo, não pode isso, não pode aquilo, não pode um bocado de coisa. Todo mundo detesta o advogado tem que saber isso. E o juiz não pode, a universidade corporativa não pode ensinar, entendeu? Já que esses profissionais que são os instrutores, esse tipo de coisas estão aí, e a universidade corporativa pode contratar, pode fazer, sabe o quê? Pode fazer ceder, pedir. Sim. Né? O órgão pedir ao outro, o cara vem para cá. Cooperação técnica. Entendeu? Ensinar a essas pessoas. Mas é aquilo, né? Cabeça de juiz. Eu tenho muito medo de as pessoas não conhecerem as coisas e tomarem decisões que impactam na vida das pessoas sem a profundidade necessária. Por exemplo, eu preciso conhecer tudo daquilo que é a minha profissão. Ou se eu não conhecer, pelo menos eu tenho um Juraci, eu tenho outro amigo que eu posso ligar e perguntar. Tá entendendo? Eu não sei. Como é, Jura? Como é isso? Sabe? Perguntar e não é minha área. Tá entendendo? É isso. Porque às vezes as pessoas... Eu sei que o magistrado, quando ele passa... Dá aquela descansada. Quando o magistrado passa pelo concurso, ele faz todas as áreas. Ele tem uma área que é mais afim. E nem sempre ele é lotado nessa área, né? Ele toma posse para atuar nessa área. Principalmente com marca de interior, que é com marca única. Ele é juiz de tudo. Esse magistrado precisa, sabe o quê? Encontrar aqueles profissionais da comarca que são pessoas responsáveis, respeitáveis. Por quê? Porque o magistrado tem que ter distância do advogado. Por que o magistrado não pode chegar assim, Juraci, por favor, vem cá, velho, isso aqui, nesse processo, você conhece isso? Você que pelas suas petições, eu vejo que você conhece. O que é isso? Você tem alguma informação sobre isso? Você tem um livro, tem um artigo, tem alguma coisa que você possa mandar para mim? Mande para mim que eu preciso tomar essa decisão. Por que não? Sim. Porque juiz e promotor só pode trocar figurinha um com o outro. Uma visão que muitas das vezes fica se confundindo e que perde contato com outras teorias, outros saberes do direito. Fica preso no elevador dele, né? Pois é. Você quer ver uma coisa? Foi uma estagiária não, ela já era bacharela em direito, estagiar comigo. Sabe por quê? Sim. Porque ela me pediu, um irmão dela me pediu para poder ela estagiar comigo, para poder ela passar no exame de ordem. Porque ela fez vários exames de ordem e perdia, porque ela não sabia tese defensiva. Estagiou desde o primeiro semestre numa vara criminal. Ela não sabia o que era desvio subjetivo de conduta, não sabia desclassificação, não sabia crime continuado. Para ela era tudo concurso material. Tá entendendo? Ela não sabia ter teses defensivas. Ficou lá no escritório 4 meses, velho. Fez o exame de ordem e passou. Está advogando, vindo a vida dela, entendeu? Constantino, eu te pergunto, você me falou uma coisa agora que me fez repensar na minha luta quando eu vou advogar. Por exemplo, a gente percebe no tato com juiz e promotor, quando a gente está advogando para um cliente, a gente percebe que, como você falou aí mesmo, que o juiz quer manter uma distância do advogado. E no nosso tato a gente percebe se é possível já ser uma sentença condenatória daquele comportamento. Sim. Porque ele disse assim, parece que já vai construindo ali que o cara tem culpa, mesmo se o processo chegar na instrução de julgamento, a gente já percebe, tá agindo assim. Sim. Já trata o cara como um culpado. Um distanciamento, pô. Mesmo, eu tô falando do cliente, mesmo sem ter a instrução de julgamento. É isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, Jura, a crise ela é permanente. Teve agora, inclusive, uma previsão, um julgado, reforçando aquilo que a gente já sabia, de que não deve haver esse distanciamento do magistrado para com a advocacia, o advogado, o defensor. Está entendendo? E agora já tem a nova previsão de que no júri o advogado vai ficar lá do lado lá também. Eu vou lhe dizer um negócio, eu abdico, porque eu me acostumei a ficar tanto cá que eu não quero mais ficar lá. Mas é isso que eu ia perguntar a você e agora. E até essa separação também, né? A acusação, né? As togas caras ali e o baixo clero aqui tomando a porrada. Mas é aí que a gente se reinventa, é aí que a gente cresce. A gente é igual pão, pô. Quanto mais massa de pão, quanto mais bate e deixa a gente numa situação difícil, mais a gente
cresce e se regozija para poder fazer a coisa, tá entendendo? Sabe? Você quer ver uma coisa, Juraci? A minha geração de advogados não quer mais entrar numa audiência e ficar, não produzir na instrução uma tese consolidada, uma tese materializada. Não. Porque a gente não confia no que vai vir como sentença. É isso que eu ia perguntar, se o senhor preferia, como advogado, um júri, enfrentar aquele jurado ali que não tem uma experiência jurídica de fato ali, ou enfrentar uma caneta de um juiz? Olha, eu vou sempre preferir o júri. Mas para o réu, toda aquela liturgia, aquilo é muito ofensivo. Eu que sou, digamos assim, amante de Camus, né, de Albert Camus, no livro Estrangeiro, porra, um romance muito bom. Vocês leem em 1h30. Comprem esse livro, O Estrangeiro de Camus. Tem um julgamento e o livro ele é todo, o enredo do livro é todo em cima sobre a visão de um cara que vai ser julgado. E aí você entende, sabe, o drama de quem está sendo acusado no processo de júri, né? A gente sempre vai preferir. Quem é do júri sempre vai preferir o júri. Mas esse ponto que eu estou falando aqui é o seguinte: a gente quer produzir para que a gente possa ter, ao invés de lutar contra o que o Ministério Público prove, porque é ele que tem a incumbência de provar o que está na denúncia, a gente trabalha com a tese provando uma tese defensiva que ataca a denúncia. Você está entendendo? A gente não está trabalhando no indúbio pro réu mais. A minha geração de advogado não quer mais isso. Você está entendendo? Sim. Porque antigamente chegava, não respondo, não sei o quê, tem pergunta, não tem pergunta. Eu vi isso acontecer muito. Não, a gente produz, a gente pergunta, testemunha, repergunta, sabe? Porque a gente quer colocar nos autos tudo o que a gente precisa para poder entregar a defesa mais eficaz para os nossos clientes, entendeu? Olha, e eu quero dizer aqui de uma forma muito clara, eu estou falando de uma geração de advogados. Sim. Sabe? A gente tem uma geração de advogados na Bahia que são excelentes advogados. É isso que eu queria falar com você, a questão do direito penal. Tem advogados que fazem até um determinado momento do direito penal. E outros ultrapassa que chega no Tribunal dos Júris, que é o seu caso. E quando você fala também que tem várias figuras aqui marcantes, como foi meu professor Fabiano Pimentel. Sim, Fabiano que é Pimentel fera. É um tribuno. Eu sou fã dele. É um homem do Vou júri. tentar trazer ele aqui. Traga que ele vai gostar. Professor, escritor, acima de tudo, advogado, excelente advogado. E quando você fala que tem uma geração sua que está querendo produzir, que eu também fiz o curso de júri e uns professores que você também é do meio e você tem o privilégio de convivência direta com ele, é Tio Santana, que foi um homem que criou várias teses, né, de defesa. Tilson. Assim, Sérgio Odoai, que foi o cara que trabalhou. Eu fui no sepultamento de foi, que nos deixou. Edson Odoai. Edson Odoai. Que nos deixou tem alguns anos aí, né? Tem, sim. Jackson Azevedo. Foi o cara que ele me falava, quando me ensinou, ele dizia assim: ele disse, rapaz, eu agi na ditadura. Então, quando foi advogado de toda essa classe artística que foi perseguida, ele dizia assim: eu era chamado para acompanhar o pessoal que era preso, e quando eu entrava nos corredores, eu não sabia se eu voltava vivo também. Porque naquele momento eles poderiam ter umas emboscadas pelo próprio advogado. Então, foi o cara que conviveu, mandou muita gente para Londres, inclusive Caetano Veloso, Gilberto Gil, foi advogado desse pessoal. E ele falava para mim, muitos júris aí eu ganhei só sacudindo a minha mão. Que ele tinha uma técnica muito, não era? Olha, então esse pessoal que você fala, todo mundo vem dessa origem aí. Na verdade, a advocacia criminal ela é uma coisa de linhagem, sabe? Existiam as escolas aqui na Bahia, que tem umas pessoas aqui, uns baluartes, que deixaram linhagem de advogados. Né? A gente tem a escola de Tilson, né? A gente tem a escola de professor Sérgio Habib, a gente tem a escola de professor Sérgio Santana. Marcos Melo. Marcos Melo. Né? A gente tem a escola de Jackson Azevedo.
A gente tem aqui a escola de Edson Aldoaia. Tá entendendo? Então, o que acontece? Essas pessoas, acima de tudo, eles... Jackson, a exceção aí de Jackson, que Jackson foi da carreira do Ministério Público e em Santa Catarina e voltou para a advocacia. A exceção deles todos, acima de tudo, eles são advogados, né? Nunca quis exercer outra profissão. Pois é. João de Melo Cruz também fez escola. Então, por exemplo, Gamil Fope é um excelente advogado. Ele vem da escola do professor Fernando Santana e depois abriu o escritório dele e é esse excelente advogado, né, que todos nós conhecemos. Fabiano Pimentel, da escola do professor Sérgio Habib, que é esse excelente advogado. Por exemplo, Maurício Vasconcelos, da escola de João de Melo Cruz, Maurício, ele estagiou lá. Aí Maurício Vasconcelos agora já tem um advogado que é nosso amigo, também. Que é nosso amigo, advogado, amigo nosso de lá de Maurício Vasconcelos, que adoro, que é excelente advogado, Aloísio Freire, né? Sabe? Aí tem muitos advogados criminalistas na Bahia. A Bahia, quando alguém diz assim, quando alguém se arvora no lugar e diz assim, eu sou o melhor da Bahia, eu digo é mentira. Primeiro que a Bahia é muito grande. Segundo que a Bahia, meu amigo, tem muita gente boa. Nesse interior aí, tem tanto advogado bom, meu irmão, nessa Bahia, nesse interior da Bahia. Tá entendendo? Trabalhando. A gente que anda essa Bahia aí vê. A gente não ouve falar, não sabe. Feira de Santana. Tem o Coutinho também, que vem da escola. Coutinho. Coutinho me ensinou também. Coutinho foi meu professor. Coutinho. Gosta de um charuto também. Coutinho é excelente advogado também. Coutinho, eu sou, assim, admiro muito a forma, a verve de Coutinho. Por exemplo, se você juntar... Tem gente antiga também, Ábido aí pelo... Sim, Ábido Abad. Ó, pra você entender, se você juntar... Eu tenho uma ideia comigo. Se você juntar no júri Coutinho com Fabiano, você pega esses dois estilos e mesclar, digamos assim, são advogados, é quase que invencível esses dois caras. Entendeu? E se você juntar vamos imaginar assim, outra junção também, que eu brinco com ela, que é Fabiano com Gamil. Sim. Tá? Fabiano com Gamil, assim. Eu penso que um conhece muito o processo. Fabiano é um processualista nato. Gamil conhece processo pra caramba, mas Gamil, acima de tudo, até porque ele é professor de direito penal. É um cara, aquela parte geral do código, as aulas de Gamil, só não aprende quem não quer, né? Entendeu? Então, eu estou aproveitando essa oportunidade aqui, viu Jura? Para poder falar dessas pessoas. Você já virou sócio, pô. Para poder elogiar essas pessoas. Você está entendendo? Sabe? Tem as mulheres também, né? Poxa, tem Milena Pinheiro, né? Tem Milena Pinheiro, uma excelente advogada, dedicada às causas da mulher, né? Mulher vítima de violência doméstica, excelente, crimes contra a liberdade sexual também, Milena. Quer ver? Uma excelente advogada, Camila Hernandes, anote esse nome. Camila, você conhece Camila Hernandes? Camila Hernandes, que trabalha no escritório do professor Antônio Vieira, né? Tem quem mais? Tem muita gente boa, viu? Tem muita gente boa. Agora, você me disse que essas pessoas, cada um veio de uma escola, mas você já está bebendo na fonte de todos esses. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu vi muito trabalho de muita gente. Eu pesquisei muitos estilos e eu quero aqui até falar isso, né, de público. Eu consigo, com cada estilo que eu observei, trazer soluções para os meus clientes, né? Para a vida dos meus clientes. Que eu consegui extrair coisas boas de cada uma dessas pessoas que eu falei aqui. Marcos Melo dispensa, né? Grandes outros comentários. Eu tenho até um grande amigo meu que está com ele, Dr. Jonatas. Jonathan, meu amigo, Jonathan William. Também. Meu amigo mesmo, da Católica. Excelente, chegando bem, excelente. Está até presidindo a comissão na OAB. Tem minha amiga, que eu sou suspeito para falar, Fabiane Almeida, foi presidente da Comissão de Direito Militar. Todos os militares da Bahia conhecem ela, excelente advogada, tá entendendo? Minha amiga, minha parceira, minha irmã,
Tá entendendo? Uma advogada, mulher negra, retada, criminalista boa, sabe? Então, Jura, a gente precisa ovacionar isso porque a gente precisa criar uma cultura de valorização da imagem dos advogados criminalistas. Porque imagine uma Bahia dessa, sem essas pessoas. Você atribui isso, essa questão da não desvalorização, não da valorização de um Fabiano Pimentel, de um Luiz Coutinho, tal e tal, não é decorrência desse número grande de advogados que foram formados aí? Porque se perde a referência. Antes o advogado tinha aquela questão do... O cara dizia, pô, você conhece ali Tilson Santana, que é mais... Sim. Que é uma pessoa Sim. mais outrora, né? Sim. Então, Tilson Santana é referência. Sim. E a gente tem ele como referência. Sim. E muita gente não conhece ele também, os novos. Sim, não conhece. Não conhece, mas foi o cara que criou teses de defesa nunca vista antes. Mas ele lecionava até pouco tempo. Sim. Sim. Mas muita gente não conhece essa valorização que ele está falando, que perde a referência. Eu acredito que quando eu formo muito profissional no mercado, já começa aquela disputa e o cara não quer nem saber quem são as referências dele, a não ser aquele do livro que foi passado na faculdade para ele estudar. E quem não tem referência não sabe onde vai chegar, não, velho. Sabe? Quem não tem referência, quem não sabe quais são os valores, o que ele defende como profissional, quais são os posicionamentos. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu atuo como assistente de acusação somente em violência doméstica, velho. Nos outros casos, eu tenho uma enorme dificuldade. Por quê? Porque eu fui influenciado de forma muito, muito definitiva pela defesa. Sim. Tá entendendo? Aí tem outros advogados que eu não posso deixar de lembrar aqui. Pô, meu amigo André Lopes, excelente advogado. Sabe, é um advogado que dispensa comentário simples, Sim. objetivo. Quem vê André Lopes sustentar, fala, pô, é fácil. Porque é sucinto, direto, objetivo, consegue um êxito muito, sabe? Eu acho que Paulo Vilaboim, também, amigo, né? Kleber Andrade, amigo, sabe? Assim, eu fiz meio que um caminho aqui, aproveitando essa oportunidade, essa primeira oportunidade, Jura, que eu quero estar aqui outras vezes, para poder a gente falar sobre isso, porque essas pessoas são patrimônios da Bahia, né? Por exemplo, aí tem aquelas pessoas que construíram muito para a tese defensiva, mas que estando no Ministério Público, por exemplo, professor Rômulo Moreira. Rômulo Moreira, pô, tem que ser ovacionado, sabe? Eumídio Clerc, da mesma forma também, né? Pessoas que, sabe? E, pô, Raul Palmeira, a vida inteira na Defensoria Pública, o mestre da tese do homicídio privilegiado na Bahia. Formou gerações de bons advogados criminalistas. Foi meu professor também, Raul Palmeira. Falecido recentemente. Eu tive ótimos professores, viu? Eu sei disso. Eu sei. Eu tive um professor que ele está no Ministério Público que chama Gilberto Amorim. Sim, sei que era promotor em Camaçari. Tá, eu acho que ele está na 11ª Vara Criminal em Salvador. Foi. Sei, Gilberto Amorim. Promotor de Justiça, muito bom, aprendi muito com ele. Medicina Legal, aprendi muita coisa. Medicina Legal. Conhece tudo. Raul Monteiro. Medicina Legal. Então são coisas realmente que a gente tem que... Mas a gente, com esse espaço agora, a gente vai começar a trazer essas pessoas aqui para a gente contribuir. Traga que você vai contribuir bastante pela manutenção dessa história. Por exemplo, eu quando me reúno com os advogados antigos e vejo eles falarem de pessoas que eu não conheci, esses nomes estão no meu ouvido guardado. Eu não conheci e não vi atuar, mas eu tenho esses nomes guardados, né? Nessas rodas de conversa, né? A gente precisa guardar isso, porque se a gente guardar isso na nossa memória, a gente vai conectar e a gente vai fazer com que novas gerações de profissionais não se percam. Sim. Tá entendendo? Já aconteceu situações no dia a dia, na lida da advocacia criminal, que você vê que se o colega advogado tivesse tido uma linhagem, uma trilha, uma coisa dizendo, isso aqui não se faz, pô. Isso você não faz. Tá entendendo? Porque você fazendo isso aqui, você tá desprestigiando o seu colega, você tá não sei o que, você tá isso, tá aquilo.
Aí você vai conversando, a gente tem que fazer isso também. Tá E essas lendas que o doutor fala, até no banco da faculdade, eu digo porque eu vi muito a história, que era de Rui Barbosa fazendo o júri, e que era o júri acontecendo, e ele entra, todo mundo falando, e ele pede a palavra e pede para abrir a porta do fórum. O juiz pergunta o porquê, eu quero que deixe a porta, porque fulano de tal vai entrar a qualquer momento, que seria a vítima morta, ele vai entrar aí a qualquer momento. E aí o júri acontecendo e todo mundo olhando pra porta, todo mundo olhando pra porta, todo mundo olhando pra porta, e o promotor descendo o cacete. E todo mundo lá, o jurado, a plateia olhando pra porta, olhando pra porta. Na hora que ele foi falar o discurso dele, ele disse: eu queria começar, Excelência, dizendo aqui que todo mundo aqui tá com a dúvida. O corpo nunca foi encontrado. A porta está aberta, a qualquer momento ele pode entrar. Então, se não há corpo, não há crime. E a dúvida está aí, ele vai entrar a qualquer momento. Então, meu cliente não matou ninguém. Então, são as teses assim que vai trabalhando a mente. Antigamente existia essa possibilidade, né? Mas foi feita uma nova interpretação daquele artigo 57 ou 58 do CPP, que fala sobre o corpo, a materialidade indireta, né? O caso Bruno veio para... o caso reforçar essa coisa. Né? Mas eu digo assim, a questão da tática. Não, meu amigo, eu vou lhe contar um negócio. Eu já vi tanta coisa no júri, velho. E olha que eu sou um cara, eu vou dizer, eu sou neófito. Pô, vamos supor, 12 anos de advocacia é neófito. Pô. Entendeu? 12 anos de advocacia é neófito. 12 anos no salão dos passos perdidos. Entendeu? É neófito, entendeu? Sabe? Eu conheço pessoas que têm... Pô, Marcos Melo tem quantos júris? Entendeu? Tilson Santana. Tá entendendo? Poxa, Luiz Coutinho tem quantos júris? Fabiano Pimentel, quantos júris esse pessoal tem? Né? Sabe? Então é isso. 12 anos ali naquele salão, e ali dentro, quem pisou ali, quem sentiu aquilo ali, é igual o campeonato de estreante de boxe no Balbininho de antigamente, como a gente estava conversando aqui antes de começar. Entendeu? Quem subiu ali sabe a emoção sabe a emoção e sabe... Eu digo emoção só para ser singelo, simples, mas tem uma série de outros sentimentos. Todo estudante de direito deveria obrigado a assistir alguns... E algumas personalidades dessa, como Fabiano Pimentel, como Luiz Coutinho, assistir para sentir realmente o que é o direito. Porque talvez a pessoa diz, eu não gosto do crime, nem quero. Né? Mas ali que está a essência justamente da defesa. Eu não sei nem se hoje em dia ainda pratica o júri simulado, né? Fazem nas universidades. Fazem. Eu tenho um amigo de infância. Mas igual a Vera não tem. Não se joga good brincando, não. Não, eu já tive de ver um júri que eu achei que o promotor iria sair às vias de fatos com o advogado. E quando saiu dali, os dois se abraçando. Foi Davi Galo, foi? Davi, ele é... Davi tem aquele tem sapo. Ele é. Sabe. A gente sabe. Davi, na verdade, eu tenho somente um júri com o Davi. Um júri muito bom. Um júri muito legal. Não, e ele com aquela toga, ele é absurdo, pô. Ele caracteriza, ele veste aquilo ali com veemência. Davi Constantino, a gente tá chegando já quase no final do nosso programa. Eu vou querer que você venha aqui pra gente conversar só sobre júri. Sim. E contar alguns casos que é importante. Sim. Mas antes de a gente terminar, eu queria saber de você o seguinte: como é que você tá vendo a questão do judiciário? A gente se prepara, a gente vai pra faculdade, faz pós, tal, se prepara, e depois vem um sistema que é importantíssimo, a questão da tecnologia. Mas a gente fica preso a um sistema judiciário que não colabora com o nosso conhecimento, do que a gente aprendeu. A gente fica preso. A gente tem que voltar a ser um técnico de TI para depois fazer nossa advocacia. Como é que você vê isso? Olha, isso vai tirar muita gente da advocacia. Como os processos eletrônicos tiraram, né, a fase que implantou aqueles advogados antigos. Muitos deles têm token, muitos deles fazem o trabalho ali e tal, e tem sempre alguém que peticiona, alguém que não sei o que, sabe? Eu conheço casos assim. Muita gente vai sair da advocacia. Existem processos, existem circunstâncias de processo que tanto faz você fazê-lo no sistema eletrônico ou no sistema presencial, entendeu, Jura?
Mas tem processos que tem que ser presencial. Tem que ser tete a tete. Criminais, alguns processos não podem ser de outra forma. Sim. Sabe? Tem outras áreas que perfeitamente concebível, sabe? Que são as áreas que você pode juntar um documento, aquela advocacia que não tem audiência, aquela advocacia que é de prova pré-constituída e que o juiz abre prazo para outra parte se manifestar e ele sentencia, dá para fazer. Mas aquilo que tem muita carga humana, por exemplo, a lei de família não dá para fazer, sabe? Porque a lei de família tem muita lágrima, né? Sim. Direito criminal tem o sangue, entendeu? Eu me emociono mais com a lágrima do que com o sangue, por isso que eu nunca fiz nada na área de família, tá entendendo? Sim. Porque se tem lágrima, tem gente viva, se tem gente viva, tem gente sofrendo. Sim. Se, em tese, tem sangue, pode ser que tenha vivo, pode ser que não tenha. Se tem sofrendo, tem, mas é um sofrimento que se confunde com outras coisas que você, como pessoa, eu como pessoa, consigo dar conta. Mas a lágrima, eu tenho um problema. Então, o que acontece? O processo eletrônico é uma realidade, entendeu? Existem situações que, por estratégia ou pelo drama subjacente, é necessário que haja os atos presenciais, sim. Entendeu? Agora, sim, em síntese, muita gente ou não entra na advocacia ou não permanece na advocacia. Fica para trás, né? Fica para trás. Fica pra trás. Cada uma dessas etapas do processo de evolução vai deixando gente ou excluindo gente. Agora, também tem gente que se inclui também por isso. Porque, por exemplo, se uma pessoa decide, advoga numa determinada área, que nunca tem ato presencial, ele não precisa morar no Brasil, né? Ele pode estar morando em Portugal, estar morando Sim. em Los Angeles, que tem advogados que advogam todo dia aqui e que moram fora, pô. Principalmente Entendeu? agora nessa pandemia, né? Com as audiências telepresenciais. Deu bastante essa... É isso, entendeu? Então, é necessário que a coisa não seja um corte reto, direto, para poder baixar e dizer vai ser tudo assim. Tem que deixar uma possibilidade para cada caso, para que os profissionais do advogado, e aí o Ministério Público, ele vai precisar, no caso criminal, vai precisar sim disponibilizar funcionário, servidor, promotor, para poder ir para as audiências, sim, defensor, quando não tiver, advogado, né, particular. O juiz vai ter que estar presente. Esse é um problema, inclusive, que ontem foi objeto de uma manifestação por parte de uma associação de juízes aí contra o ato do CNJ, que está obrigando a retornar, né, os atos presenciais. Então, ainda vai produzir uma série de situações aí. Mas o que eu imagino que seja o modelo ideal é um modelo onde, em algum momento, possa ser escolher. Eu quero que esse processo, efetivamente, ele vá com atos presenciais, atos mistos ou atos exclusivamente telepresenciais. Entendeu? Na última eleição você andou com Ana Paula ou com Dani? Ana Patrícia. Ana Patrícia. Eu andei com a Ana Patrícia por conta de... Assim, eu vou lhe contar. Se você me perguntar, foi um alinhamento, foi um desalinhamento? Não foi. Foi apenas por conta do convite da pessoa que me convidou. Eu estava um dia em casa, domingo de manhã, recebi a ligação do meu amigo Carlos Tourinho, que foi candidato a vice-presidente. Vice-presidente da Meu OAB. amigo Constantino, poxa, velho, eu estou dizendo sim aqui a uma situação e queria que você estivesse comigo. Ele me autoriza a falar isso, por isso que eu estou falando. Aí, estivesse comigo nessa caminhada, eu falo, meu irmão, como é que eu não vou? Isso é uma ordem. Missão dada, missão cumprida. E aí fui com ele para lá. Tanto que eu disse a ele, olha, se a gente ganhar a eleição, eu não quero ficar, meu irmão, gastando muito tempo, não, viu? Com esse negócio de tanta reunião, de comissão, não sei o quê, PPP, de conselho. Eu vou ser seu conselheiro. Eu vou ser conselheiro do vice-presidente. A gente brincava muito com isso. Ana falou uma aguerrida, não foi? Ana Patrícia foi aguerrida. Foi, ela fez uma campanha. Eu conheço ela também. Fez uma campanha muito bonita, foi uma campanha muito bonita. Enfrentou o sistema, né? Um sistema que está lá, eu não vou nem chamar assim de... Eu vou dizer um grupo de pessoas que tem uma série de conexões, identidades, e que estão juntos e que estão fazendo a gestão da OAB aí. E você está achando o que dessa só os diamantes, né, velho? E você, o que você está achando dessa gestão?
Rapaz, olha, eu vou lhe contar. Já está tendo movimento para a próxima eleição, você sabia? As pessoas já estão, eu estou percebendo que as pessoas estão prospectando informações. Já quer mudança? Criando grupinho. Não é o pessoal da... Eu não estou vendo o movimento contrário de oposição, não. Não estou vendo oposição ao pessoal. O que eu estou vendo é um movimento para garantia da manutenção aí do grupo. Que é um grupo... Por exemplo, na primeira eleição de Luiz Viana, eu estive lá com eles. Trabalhei, ajudei. Você se lembra disso? Sim. Ajudei bastante em alguns projetos lá da ESA. Tanto que Coutinho também. Coutinho era presidente da ESA. Coutinho fez a ESA ganhar uma visibilidade que ultrapassou a visibilidade da OAB. Sim. A gente levou a ESA para dentro da universidade. Muitos cursos bons, muitos cursos, oratória. Você tem uma ideia? Eu fazia o bacharelado em Humanidades na UFBA. E eu levei vários cartazes, conversei com o pessoal dos DAs e tal, para poder estimular que as pessoas fossem. E muita gente foi. Foi para Cinesa, foi para Novembro Negro, tá entendendo? Quando estava tendo aquela ideia de proibir o corte, o abate nos terreiros de candomblé. Entendeu? E aí uma noite maravilhosa, uma noite de quarta-feira, chuvosa, com relâmpagos e trovoadas, uma festividade bonita que Coutinho capitaneou e que eu participei. Até questão predial, ele transformou aquilo ali. Levamos Macota Valdina, João Jorge, levamos Sérgio São Bernardo, levamos uma galera do movimento ligado à questão da... Sabe, o Novembro Negro da ESA era a coisa mais linda. Sabe? Sim. Coutinho foi que fez as pessoas entenderem que existia a ESA, e era uma ESA não só para os advogados, era uma ESA para a sociedade, porque a OAB não deve ser corporativista. A OAB é uma entidade de classe, mas que tem que estar a serviço da sociedade. E Coutinho fez isso na ESA, entendeu? É fato. Quem viveu aquilo, quem testemunhou, quem viu os cursos, as grades dos cursos, sabe? Percebe isso. Então, eu estou vendo a ESA muito parada, estou vendo muita coisa muito parada, estou vendo muita conversa. Não estou vendo na ponta, como advogado, aquilo que a gente precisa, tá entendendo? É fato. Eu não estou nem fazendo crítica, eu estou apenas fazendo uma constatação. Não é crítica, não. E outra coisa, não me candidato mais a nada. Eu vou dizer até Torinho. Torinho, não me ligue mais não. Se o dia você for candidato, não me ligue mais. Me esqueça. Me esqueça. Entendeu? Porque eu tenho amigos nos dois lados, entendeu? Me relacionam bem com as pessoas, graças a Deus. Entendeu? É isso. Essa é a lógica. Vem cá, você acha que é a ironia do destino eu ter Luiz Coutinho lá, defensor de júri, ferrenho, e ter Coutinho, comandante da PM, que é o irmão? Rapaz. Na mesma família, né? Coisa boa, né? E assim, eu posso lhe dizer uma coisa. O comandante, ele cumpriu bem a missão dele. Ele tinha uma missão quando ele foi indicado, que era controlar a tropa, por conta da contaminação bolsonarista. No meu modo de enxergar. Eu posso até estar equivocado. E ele fez bem. Porque, lembre-se que há um tempo atrás a polícia estava... Qualquer coisinha estava filmando, botando no grupo de WhatsApp, pessoas aparecendo ali, acolá. Uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar acabar com esse negócio, com esse procedimento. E hoje você vê a coisa andando. Ainda não está do jeito que a gente gostaria, não, mas tem frutos do trabalho do Coronel Coutinho, assim, sabe? Que eu tive o prazer de conhecer, de jogar dominó com ele. Muito sério, muito... Fala pouco, né? Muito contido, muito reflexivo, entendeu? Assim, a família, eu convivi muito tempo com a família, né? E é uma família admirável, assim, as crianças extremamente inteligentes. E eu acho legal, assim. A gente precisa cultivar essas coisas, né? Sabe? E é isso. É por aí. Doutor Constantino, está chegando no final aqui do nosso Jura Pode. Já fica o convite aqui para outros momentos. Vou te chamar aqui para a gente discutir. Temos muitos assuntos. Muitos assuntos. Eu gosto, além disso, o assunto não termina no estanque, né? Em penal. E aí já fica outros convites aqui para você. Aí fica você com a fala aqui para fazer suas considerações. Certo. Eu quero, nas oportunidades que eu vier aqui, falar da dificuldade que foi, e seu pai sabe, que foi essa resistência nesses últimos 4 anos, fazendo advocacia de movimento social, de sindicato,
como foi difícil, principalmente na área criminal. Aqui o negócio foi difícil, viu? A barra foi pesada, tá entendendo? Aquela música, né? Tem uma música que diz assim, quem foi de aço nos tempos do chumbo, né? É um pouco disso, né? A gente fez isso. E assim, meu amigo, aqui é um espaço maravilhoso, excelente ideia. Que Deus te proteja vocês que desenvolvem esse projeto e que tenham sempre consciência de que vocês fizeram isso não só para vocês. É como uma criança. Tá, então, você só cuida só para a direção que ela vai, mas deixa essa criança ganhar o mundo mesmo. E eu estarei aqui à disposição de vocês. E é um bate-papo de amigos, né? Acho que é o mais importante, que só entra aqui. E eu vou contar amigo. com você para trazer outras pessoas aqui. Trago, é só você mandar, meu irmão. Estou aqui para obedecer. Viu? Obrigado mais uma vez. Valeu. Você que sucesso. ficou aí com a gente até agora, tchau. Até o próximo JuraPod. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, hein? Compartilhar o vídeo e vamos nessa. Até o próximo. Um abraço.